Muito bem, meus caros, muito bem. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Olha, ontem, nas caixinhas de perguntas, me fizeram uma pergunta que é meio que recorrente, sabe? Então, assim, eu decidi gravar aqui um vídeo para responder a essa questão de maneira, assim, minuciosa, tá bem? Então, vejam só, a pessoa me perguntou como ela deve fazer o estudo sistemático, profundo, né, da obra de um escritor. Bom, então, assim, há alguns passos, tá? Alguns passos que você precisa cumprir. E o primeiro passo, claro, qual é? É a escolha do autor, né? E essa escolha, ela não pode ser uma escolha assim, leviana, né? Digamos aí, você simpatizou com o autor, né? Você achou o autor bonitão, ou porque o autor fez grande sucesso, né? Não, você precisa ter alguma identificação com ele, né? Quer dizer, algo nele precisa atrair você, né? De maneira sincera. Quer dizer, você precisa se perguntar, bom, mas que questões relevantes, né? Quer dizer, eu acredito que o trabalho desse escritor apresenta, né? Quer dizer, isso é fundamental, quer dizer, e aí essas questões relevantes, elas não precisam ser necessariamente apenas para o âmbito da literatura, tá? Mas essas questões relevantes podem se referir também a um âmbito maior, ao âmbito da cultura em geral, tá? Então, essa é a primeira coisa. O segundo passo, inevitável, né? Inevitável, qual é? É imergir na obra do autor. Claro, quer dizer, você tem que se familiarizar, né, de maneira íntima com toda a produção do autor. Quer dizer, e talvez seja necessário, inclusive, ler e reler alguns dos seus livros principais. E, inclusive, talvez seja interessante você fazer uma leitura em ordem cronológica, para ver exatamente as fases pelas quais esse autor passou. Bom, depois, um terceiro passo, é o seguinte, quer dizer, você não pode esquecer que nenhum escritor vive suspenso no ar, né? Quer dizer, nenhum autor surge aí no éter, digamos, né? Como se fosse um ser angelical, completamente desligado das questões materiais, da realidade, do dia a dia, da vida, não é? Então, assim, quer dizer, você precisa conhecer o contexto em que ele viveu, o contexto histórico, o contexto cultural, né? O contexto em que ele produziu os seus textos, né? Você precisa conhecer a biografia desse autor, claro, é importantíssimo, né? Você precisa conhecer também as influências que foram mais marcantes na formação desse escritor, tá? Bom, aí, feito isso, o próximo passo, quer dizer, quando você chega nesse ponto, quer dizer, então, assim, veja, você já mapeou, né, assim, digamos que os temas recorrentes na obra desse autor, né? Quer dizer, você já mapeou as técnicas que ele utiliza, né? E, enfim, você também já deve ter mapeado, pelo menos, assim, as principais questões estilísticas desse autor, né? Quer dizer, é fatal. Se você leu, se você releu, se você analisou, então você sabe como é que o estilo dele funciona, né? Você pode, inclusive, começar a delinear a própria maneira, né, como esse autor criou certos textos, né? Bom, aí quando você acabou de fazer esse mapeamento todo, que é importantíssimo, né? Agora chegou o momento
de conhecer a literatura crítica a respeito desse autor. Tá? Quer dizer, é claro, você não vai ler toda a bibliografia existente a respeito dele, inclusive, porque alguns autores, quer dizer, você vai estudar Machado de Assis, por exemplo, a bibliografia sobre Machado é praticamente infinita, é impossível ler tudo. Mas você tem que ir atrás, precisa pesquisar, precisa fazer aí o mapa da sua ignorância, com muita seriedade e, assim, procurando estudos que sejam, inclusive, discordantes, quer dizer, procurando estudos que sigam linhas diferentes de análise da obra desse autor, para você entender, quer dizer, em que estado se encontra a análise crítica desse autor, conhecer também as lacunas que existem nos estudos a respeito desse autor, e como você já leu e releu a obra dele e fez análises aí profundas, você tem condições, inclusive, de discordar ou de concordar com os estudos críticos que você vai estar lendo. E aí você não pode ter medo, de discordar dos medalhões que existem por aí. Não, se você pensa diferente, e se o texto dele mostra para você que a análise de A, B ou C estão erradas, enfrente os medalhões, tenha coragem, se imponha, claro, justificando o seu pensamento. Bom, aí quando você termina esse estudo e você já tem tudo pronto, você pode começar então a fazer uma análise, a última análise aprofundada de todas essas questões e, claro, quer dizer, realmente começar então a escrever o seu trabalho, a produzir as suas conclusões. Tá certo? Esse é o caminho inescapável de quem quer fazer um estudo sistemático a respeito de um determinado autor. Tá bom? Um abração para vocês.